Olá, amigos, Edmar de Moraes, em mais uma transmissão aqui de um vídeo para vocês. Antes de iniciar, não se esqueçam, né? Cutuca o joinha aí para mim, estou precisando, se inscreva no canal. Esse é um canal interativo, vocês sabem, já aqueles que estão inscritos, agradeço aos mais de 400 inscritos já no canal, estou muito feliz com isso e muito obrigado. Sempre, né? Obrigado e pela confiança. Bom, como eu comecei de manhã falando sobre cláusula pétrea e sobre ordinário e extraordinário, aquilo foi somente um textozinho que eu lancei de manhã para que vocês tomassem consciência, tá? Então agora eu vou dar sequência em mais uma etapa desta leitura. E antes de eu fazer a leitura, vocês sabem que eu tenho um pouco de dificuldade para ler por conta da minha visão, mas é só ter um pouco de paciência que vocês acabam entendendo, tá bom? E como eu gosto de fornecer sempre a minha fonte para que não seja fake news, tratado como fake news, eu gosto de fornecer a fonte. Então a minha fonte é justiçabrasil.com.br, tá certo? Então tem uma fonte segura que da onde eu extraio os temas que eu quero explicar para os senhores, né? Para que tenha uma fonte segura, não seja apenas um comentário. E também outra coisa, eu poderia vir aqui e ficar dando as mesmas notícias que estão entupindo os canais do YouTube, né? Acusando esse ou aquele, isso não me interessa, não me interessa. Eu quero trazer conhecimento para as pessoas e como são temas muito grandes, então eles vão ter que ser partes. Provavelmente serão 3 partes. Eu vou começar, né, pela primeira parte do artigo que vai ser o nome das 3 partes, a possibilidade de alteração das cláusulas pétreas, parte 1, tá bom? A possibilidade de alteração das cláusulas pétreas, parte 1, tá certo? René Vial, que é advogado, e Igor Henrique Cardoso. Foi publicado no mês 4 de 2018 e elaborado no mês 12 de 2017, tá bom? Direito constitucional, cláusulas pétreas. Um momentinho só que eu vou ter que voltar. Eu estou na última parte, eu tenho que voltar para a primeira. Mas você sabe que fazer as coisas assim como se diz, de improviso, né? Então a gente tem que voltar aqui porque eu estava já na última parte. Vou para a parte 1. Eu não vou começar pelo fim, né? Tem que começar pelo começo. Então, tá aí. A possibilidade de alteração das cláusulas pétreas, parte 1, de René Vial, Igor Henrique Cardoso, publicado em 4 de 2018 e elaborado em 12 de 2017. Direito constitucional, cláusulas pétreas. Introdução. O presente artigo tem por objetivo analisar se é possível alterar cláusulas pétreas que não mais estejam de acordo com os objetivos da sociedade em que estão inseridas. Baseando-se nos direitos acrescidos pela Constituição de 1988, a doutrina moderna, de um modo geral, preceitua que as cláusulas pétreas não podem ser suprimidas, nem mesmo por um novo poder constituinte originário. A análise proposta tem importância fundamental, sobretudo do direito pátrio, pois as cláusulas pétreas, se modificadas a fim de restringir os direitos, podem mudar todo o ordenamento jurídico brasileiro. Apesar de serem somente 4 incisos elencados no parágrafo 4 do artigo 60 da Constituição, elas servem de fundamento para as demais normas constitucionais e infraconstitucionais.
Em complemento ao objetivo desse trabalho, busca-se analisar a efetividade das cláusulas pétreas na atual Constituição e verificar quem seriam os legitimados a alterá-las e como se daria esta alteração, caso fosse necessário. A fim de esclarecer tais questionamentos, foram consultadas obras de doutrinadores consagrados no Brasil e no direito internacional, buscando atingir de forma clara e precisa o posicionamento que melhor coadune com o direito pátrio. Foi necessário esclarecer alguns temas em apartado, para que pudéssemos chegar a uma posição mais coerente com a realidade do nosso sistema jurídico. Os temas da pesquisa foram assim divididos: cláusulas pétreas, poderes constituinte e constituído, limitações do poder constituinte, as concepções de Constituição e a judicialização da política. Item 2. Das cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas não representam uma exclusividade da Constituição brasileira. Elas tiveram origem no século XVIII, com a Constituição norte-americana de 1787, que previu a impossibilidade de alteração na representação paritária dos Estados membros do Senado Federal. No dizer de Wade Lamengo Bulos, em 2000, cláusulas pétreas são aquelas que possuem uma supereficácia, ou seja, uma eficácia total, como é o caso do mencionado no inciso 4 do artigo 60. Total, pois contém uma força paralisante e absoluta de toda a legislação que vier a contrariá-las, quer implícita, quer explicitamente. Odiernamente, vários países têm expressamente em suas legislações limites materiais ao poder de reforma, como é o caso das constituições francesas de 1958, artigo 89, a linha 5ª, italiana de 1947, artigo 139, venezuelana de 1961, artigo 3º, portuguesa de 1976, artigo 290, e a Lei Fundamental da República Alemã de 1949, artigo 79, a linha 3, além de vários outros países. Fonte Koehler, 2009. No Brasil, as primeiras cláusulas pétreas foram trazidas pela Constituição de 1824, que não trouxe de forma explícita, nenhuma limitação material ao poder de reforma. Contudo, trazia em seu preâmbulo que Dom Pedro era o imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, e que reinaria para sempre no país. Desta forma, pôde-se considerar este reinado como a primeira cláusula pétrea do direito brasileiro. As primeiras cláusulas pétreas explícitas surgiram em 1891. Quais sejam o regime republicano, a forma federativa de Estado e a igualdade de representação dos Estados no Senado, artigo 90, cláusula inciso 4º, a Constituição de 1934, artigo 178, inciso 5, retirou a igualdade de representação dos Estados no Senado, mas manteve as demais cláusulas que tinham sido previstas pela Constituição anterior, a Constituição de 1937. Por seu turno, foi a única da história brasileira que não trouxe previsão de cláusula pétrea. Já a Constituição de 1946, retomando o caminho das duas primeiras Constituições da República, acrescentou uma terceira cláusula pétrea, dando ênfase maior ainda à forma federativa e ao regime republicano, ao prever que propostas tendentes a abolir tais institutos não seriam admitidos como objeto de deliberação. Em segunda, as Constituições de 1967 e 1969 mantiveram praticamente a mesma redação,
a essas três previsões: a forma federativa, o regime republicano e a inadmissibilidade de propostas tendente a abolir tais institutos, que é o Instituto Republicano. Tá certo? Fonte Koehler, 2009. Em 1988 foi promulgada a atual Constituição da República, que dentre as constituições brasileiras foi a que trouxe o maior rol de cláusulas pétreas, disciplinando-as no artigo 60, inciso 4º. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Não será objeto de deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Tá certo? Isso é o que consta na Constituição que nós hoje obedecemos, que é de 1988. Como bem asseverou Koehler, 2009, a ampliação do rol de cláusulas pétreas pela Constituição de 1988 se deve a fatores históricos, ideológicos e também à influência de três grandes constitucionalistas portugueses que visitaram o Brasil durante os trabalhos constituintes, sendo eles José Joaquim Gomes Canotilho, Jorge Miranda e Marcelo Rebelo de Souza, trazendo a experiência do processo constituinte português para o Brasil. Segundo a doutrina da Constituição Federal de 1988, é classificada como rígida. José Afonso da Silva, 2014, define da seguinte forma: essa característica rígida é a Constituição somente alterável mediante processos, solenidades e exigências formais especiais, diferentes e mais difíceis que os de formação das leis ordinárias ou complementares. Assim, a Constituição por si só já traz consigo um processo de alteração mais rígido e complexo, ainda que esse mecanismo não consiga proteger matérias que para o constituinte originário são imutáveis. Historicamente, os limites materiais das cláusulas pétreas visam a proteger os demais poderes da ingerência do executivo. Por isso, a imutabilidade dessas cláusulas é mais comum em países que saíram de ditaduras e tentam se resguardar de uma volta ao passado. Caso do Brasil. Os defensores das cláusulas pétreas veem nelas a verdadeira essência da Constituição e, desta forma, não podem ser extintas, visto que elas tratam de direitos fundamentais e, assim sendo, são indisponíveis, não podendo nem mesmo o próprio homem abdicar desta proteção. Pode-se dizer que a essencialidade da cláusula pétrea baseia-se no fato de que, por serem as constituições elaboradas pelo homem, que facilmente pode ser corrompido, deve-se tentar proteger a Constituição contra o próprio homem. Torna-se por base este argumento para demonstrar que a petrificação das cláusulas, ainda que possa vir a atrasar a evolução histórica da legislação, é essencial para regular a vida em sociedade, impedindo abusos do Estado e garantindo a segurança jurídica necessária. Neste sentido, é o que afirma Nogueira, 2005, um editor, evidente, um escritor. Trata-se de garantias ao próprio Estado democrático de direito, vez que pretendem assegurar a identidade ideológica da Constituição, evitando a violação à sua integridade e a desnaturação de seus preceitos fundamentais. Protegem, em verdade, seu núcleo intangível. Países onde os confrontos entre maiorias e minorias, que é o nosso caso, são muito intensos ou com fortes tradições autoritárias,
como é o caso do Brasil, a rigidez constitucional parece essencial para preservar direitos e garantir a regra democrática. Contudo, parte contrária da doutrina sustenta... Opa, deu um branquinho aqui, um minutinho só, meus amigos. Eu vou voltar aqui já. Deu um branquinho aqui, que esse tipo de coisa acontece mesmo. Contudo, parte contrária da doutrina sustenta que, como o direito é fruto da evolução histórica de seu povo, taxar cláusulas como imutáveis é um obstáculo ao progresso social, visto que o ordenamento jurídico é que regulamenta os atos da vida cotidiana, conforme afirma Lima Filho, 2004, página 12. As gerações futuras não podem ficar presas ao que o Constituinte, em um dado momento histórico, entendeu como inalterável, por isso atentaria contra a democracia. Também nesse sentido, Pedra, 2006, afirma: as normas constitucionais não podem ser consideradas perfeitas e acabadas, estando constantemente em uma situação de mútua interação e dependência, e que cada Constituição íntegra tão somente o status quo existe no momento de seu nascimento, não podendo prever o futuro. Diante de tais argumentos, surge então a ideia de que cláusulas pétreas são ineficazes para os fins que pretendem alcançar, visto que, após algum tempo, a sociedade terá evoluído e, juntamente com ela, os seus objetivos. Artigo 3º. Dos poderes constituintes e constituído. Se é devido à sua rigidez, a atual Constituição brasileira tem um processo mais difícil de ser modificado pelo legislador ordinário, vocês lembram disso? Ordinário, e se as cláusulas pétreas não podem, em tese, serem modificadas por este, cumpre-nos analisar a competência de cada um dos poderes constituinte e constituído na alteração e modificação de tais cláusulas. Primeiramente, deve-se analisar a obra de Manuel José Sieyès, por ser este o grande responsável pela sistematização teórica do poder constituinte, sendo primeiro a defender a Constituição nada mais é do que a obra do povo soberano. A Constituição nada mais é do que a obra do povo soberano. Para Sieyès, citado por Kroll em 2007, a nação é titular do direito de elaborar a Constituição, representando assim a libertação da vontade nacional, que tem caráter absoluto, analisando a formação da sociedade política. O autor identifica 3 etapas para a compreensão de sua teoria. Na primeira, tem-se um número considerável de indivíduos que deseja se reunir. Na segunda, esses indivíduos já associados buscam uma vontade comum entre eles. No entanto, como estão dispersos e em grande número, separam os assuntos e dividem os poderes, delegando parte deles para outros exercerem, nascendo assim a origem do governo por procuração. Na terceira, ocorre o exercício dos poderes por parte desses delegados, que os exercem, não em nome do próprio e ilimitadamente, mas em nome de outros que impuseram estes limites para exercê-los. Através dessa análise, Sieyès passa a considerar o governo como um colegiado de delegados, visto que receberam delegações de poderes e atribuições que pertencem ao povo. Lembrem disso. Pertencem ao povo, passando desta forma a serem representantes da vontade popular, visto que uma grande nação não pode se reunir toda vez que precisar deliberar a respeito de um assunto. Ainda segundo Sieyès, citado por Kroll em 2007, interpreta que os representantes ordinários estão encarregados de exercer a porção comum da vontade do povo.
ficando a cargo dos representantes extraordinários. Vocês se lembram? Vocês se lembram dessa questão que eu falei pela manhã, da ordinários e extraordinários? Então, isto porque os representantes extraordinários serão convocados em casos excepcionais e somente exercerão seus poderes em assuntos e prazos determinados. Desta forma, a Constituição será, quando de sua promulgação, a legítima representação da vontade popular, visto que os representantes que a elaboraram foram escolhidos para este fim específico. Terceiro, 3.1. Poder Constituinte Originário. O Poder Constituinte Originário é o responsável por elaborar uma nova Constituição, um novo Estado, visto que é a partir da Constituição que o Estado se organiza. Por isso, chamado também como Poder Constituinte Inicial. Sua principal característica é ser um poder político, por não se subordinar a nenhuma norma de direitos positivo. Manifesta-se basicamente sobre dois meios: por outorga, quando a Constituição se estabelece por declaração unilateral do agente autoritário que se impõe sobre os demais, ou por Assembleia Nacional Constituinte, que nasce da deliberação da vontade popular, por meio de representação política democrática para estabelecer do texto organizatório e limitativo do poder. 3.2. Poder Constituinte Derivado. Conforme a nota Moraes, 2010, página 29, o poder constituído, também chamado de derivado, por se originar por poder constituinte originário, é subordinado, pois deve-se respeitar as normas expressas e implícitas da Constituição, e condicionando, pois se submete a regras previamente estabelecidas pelo texto constitucional. Há neste poder constituinte uma divisão entre o decorrente, que é o poder conferido aos Estados-membros de elaborarem e modificarem as suas constituições, e o reformador, que é o poder conferido ao legislador constituído de reformar e atualizar a Constituição Federal. O poder constituinte derivado tem as cláusulas pétreas como principal barreira, visto que elas foram inseridas na Constituição para justamente limitar a sua forma de atuação. Como o presente trabalho tem por objetivo analisar a alteração das cláusulas pétreas, não há que se detalhar a atuação do poder constituinte derivado, visto que na doutrina não foi encontrado nenhuma referência à legitimidade de tal poder para a supressão das cláusulas pétreas. Deixa eu virar aqui um pouquinho aqui a minha iluminação, que está machucando a minha visão. Desculpe aí, pessoal, é que velhinho vai ficando chato mesmo, né? Não sei se vocês estão me vendo bem. Eu vou tentar me aproximar, parece que a imagem está louca. Visto que na doutrina não foi encontrado nenhuma referência de legitimidade de tal poder para a supressão da cláusula pétrea. Quarto, limitações ao poder constituinte originário. O poder constituinte tem como uma de suas principais características o fato de ser ilimitado. Porém, este é o fator de divergência na doutrina. De um lado, os mais conservadores, que seguem a linha de pensamento positivista e defendem que o poder constituinte, se convocado novamente, teria poderes ilimitados, não se sujeitando a nenhuma regra de direito nacional ou internacional, pois, segundo essa corrente, trata-se de um poder meramente político baseado na soberania dos Estados. Por outro lado, a corrente moderna defende que o constituinte originário está limitado a vários fatores políticos naturais ou até mesmo pelos direitos humanos. Para tal corrente, essas limitações são anteriores ao poder constituinte e não podem ser abdicadas nem mesmo por ele. 4.1. Da limitação política. Parte-se da ideia de que o poder constituinte originário está em total sintonia com a vontade do povo, que representa, visto ter sido este o delegatário do poder que é exercido por aquele. Assim, a limitação política não será considerada no presente artigo, visto ser a primícia
maior do constituinte originário, pois, conforme bem observou Mendes e Branco, 2009, o poder constituinte originário é a expressão da vontade política da nação e não pode ser entendido sem os valores éticos, religiosos e culturais que motivam suas alterações. Se o poder constituinte é a manifestação da vontade política da nação, não tem como aquele se desvincular da vontade desta, uma vez que, se isto acontecer, passa-se a ter uma imposição política sobre o povo, o que caracteriza a autocracia. Vocês estão entendendo aonde nós estamos chegando? A questão das reformas da Previdência, da questão da prisão em segunda instância, estão metendo o bedelho aonde não lhe é devido. 4.2. Das limitações pelos direitos naturais. Um dos adeptos da corrente justnaturalista, Canotilho, citado por Lenza, 2012, defende a ideia que o poder constituinte originário deve respeitar os princípios de justiça como limites da liberdade e onipotência do poder constituinte, pois o povo é estruturado e obedece a padrões e modelos de condutas espirituais, culturais, éticos e sociais, radicados na consciência jurídica geral da comunidade. Desta forma, existem certas questões que devem ser ajustadas a todos os documentos constitucionais, como o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos individuais e a liberdade e a chamada justiça social. Campos, 1972, página 524. A corrente que defende que os direitos naturais transcendem o próprio homem e, portanto, são indisponíveis, se baseia no princípio da vedação ao retrocesso. Tal princípio aduz que, uma vez atingido seu grau de afetividade, esses direitos passam a ser considerados como direitos adquiridos e não podem ser alterados, sem que se tenham outros meios alternativos de se garantir o gozo desses direitos. Veja bem, preste atenção que estamos falando aí da reforma da Previdência, tá? Esta corrente justnaturalista limita o constituinte originário a respeitar os direitos naturais como, por exemplo, o direito de vida, a liberdade e a igualdade. Não se pode usar as crenças e valores de uma dada sociedade como pretexto para uma nova ordem constitucional. Vou repetir. Não se pode usar as crenças e valores de uma dada sociedade como pretexto para uma nova ordem constitucional. Nós não temos que tomar como base uma crença ou um conceito de valores para mudar, usar como pretexto para mudar a Constituição. Preste atenção. Totalmente contrária aos conceitos adotados internacionalmente. Acima disso estão os direitos humanos, que defendem a liberdade das várias concepções de vida. 4.3 da limitação pelos direitos humanos. O constitucionalismo moderno visa estabelecer um equilíbrio entre as normas que limitam o poder do Estado e os direitos e garantias fundamentais da vida em sociedade. O Constituinte impunha garantias que tinham por finalidade preservar a ordem jurídica que se inaugurava ao mesmo tempo que impunha limites ao Estado para impedir o retrocesso das conquistas já alcançadas. Conforme anota Ferreira Filho, citado por Oliveira em 2014, os franceses em 1789, em plena Revolução Francesa, sustentavam que os direitos fundamentais são superiores e anteriores ao Estado, que se destina a protegê-los. Nota-se, pois, uma clara limitação à atividade do poder constituinte, ditada pela defesa dos direitos humanos. No entanto, a própria Declaração dos Direitos Humanos, firmada em 1948 pelos países que fazem parte da ONU, Organização das Nações Unidas, declarou em seu artigo 8º que, abre aspas, toda pessoa tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que
violem os direitos fundamentais que lhes sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Fecha aspas. Desta forma, a própria DUDH reconheceu implicitamente a supremacia absoluta da Constituição, negando a existência de direitos anteriores e superiores ao direito constitucional, em evidente posicionamento positivista que confere à Constituição uma supremacia absoluta. Oliveira, 2014. Ferreira Filho, citado por Oliveira em 2014, salienta que com o declínio do positivismo em face das barbáries verificadas na Segunda Grande Guerra, principalmente pelas nações totalitárias, renasceu a ideia de que, abre aspas, o direito não é meramente um comando do poder, mas para merecer o nome há de ter um conteúdo de justiça, ou, se preferir, tem que respeitar os grandes princípios morais. Fecha aspas. Neste sentido, verifica-se que o constituinte originário não está obrigado de forma explícita a seguir as normas contidas dos direitos humanos, pois estas não se impõem de forma coercitiva em respeito da soberania nacional, sendo a sua multiplicação por parte do Estado um conceito mais moral do que propriamente uma regra imposta positivamente pelo direito. Então, esta é a primeira fase do texto que eu estou lendo para os senhores, da origem da justiça.com.br, que é a fonte, a nossa fonte, e esse texto tem mais duas sessões. Porém, se atentem que nesta prenúncio do texto já se mostra a importância de se manter cláusulas pétreas para que o país não se transforme numa balbúrdia, não se transforme numa anarquia. Existem regras e regras. Regras passíveis de modificação e regras não passíveis de modificação. Só para complementar, são chamadas cláusulas pétreas as regras petrificadas pela Constituição. São 4 regras básicas petrificadas que garantem o direito individual das pessoas. Então, nós continuaremos num próximo vídeo a segunda parte da leitura deste tema. Tá bom? Eu agradeço, espero que vocês tenham prestado atenção e começarem a entender um pouco sobre a Constituição brasileira, a nossa Carta Magna, e por que as cláusulas pétreas e como elas podem ser modificadas através do poder ordinário ou através do poder extraordinário, que é a convocação de novas eleições constitucionais. O que não está acontecendo. O Brasil está metendo os pés pelas mãos e deixando brecha para que, se você se sentir agredido pelo direito individual, você tem uma válvula de escape, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Nacional, e a lei tem que ser preservada. Então, a gente tem que começar a formar uma ideia política, de conhecimento político das leis que regem a nossa vida. Não podemos sair por aí falando o que pensa, o que acha, ou tentando mudar regras porque eu sou deputado, porque eu sou vereador, porque eu sou isso, porque eu sou... Nada disso. Ninguém, nem mesmo o presidente do STF e seus ministros, nem o STF, o conjunto do STF, e nem o Ministério Público tem autonomia de mudar regras. Primeiro, porque eles são juristas. Segundo, quem modifica a regra é o Congresso, que faz as leis. E esse Congresso que nós temos hoje e tivemos na última gestão também eram
congressos ordinários sem atribuição de modificar a Constituição. Porém, isso vai para a segunda fase e depois para a terceira fase na conclusão deste tema. Tá bom? Eu quero agradecer. Eu sei que o tema é longo, é enjoativo, é chato, mas só ouvirá até o final aqueles que tiverem interesse profundo de conhecer o que significa a Constituição e por que não devemos mexer naquilo que foi construído. E nós estamos sendo, agora é uma análise minha, nós estamos sendo violados contra os nossos direitos individuais. Ok? Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Não sei se farei a leitura da segunda etapa daqui 48 horas, para que vocês possam assimilar, ouvir e assimilar essa primeira etapa. Nós começamos com um prenúncio logo cedo, né? A gente fez uma pequena explanação cedo. Eu estou fazendo a leitura do tema na sua primeira fase e daqui 48 horas, 24 horas, eu acredito que 48 horas seria ideal para a gente falar sobre a segunda fase, que vai dar mais conhecimento para vocês, tá bom? Obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal!